Será que tem algum princípio para que as promessas de Deus se manifestem na minha vida? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a maioria, quase que absoluta, das promessas de Deus são precedidas de atitudes, isto é, atitudes que vêm imediatamente anterior. Preceder é aquilo que está imediatamente anterior. Então, a maioria, quase que absoluta, das promessas de Deus são precedidas de atitudes. Eu vou citar 3 promessas, 2 delas o pessoal sabe de cor e salteado, eu vou te mostrar à luz da Bíblia como se precisa ter atitudes para se receber as promessas do Senhor, em quase todas elas. Você quer ver uma? De vez em quando alguém diz assim, não, irmão, olha, tudo que você pediu o Senhor vai fazer. Isso é uma promessa. Mas qual é a atitude? João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Para que essa promessa se manifeste na minha vida, eu tenho que estar nele. Estar nele significa me submeter a ele, significa crer nele, significa andar nas suas pisadas. A palavra dele está em mim, significa praticar a palavra, viver a palavra. Se você fizer essas 2 coisas, pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora, essa outra promessa, eu só citar o texto, o povo já sabe. Olha, o pessoal usa isso para tudo. Filipenses 4:13. O que diz lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê um crente em crise, irmão? Está na Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você está vivendo uma situação de grande adversidade, eu posso e tal e pá. Sabe para quem é essa promessa? Essa promessa é para quem está enquadrado no versículo imediatamente anterior. A atitude está no 12. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu estiver passando fome, Deus me sustenta. Se eu estiver em situação de adversidade, Deus vai estar comigo lá. Se eu estiver na bonança, Deus vai estar comigo. Nós usamos esse texto como se Deus fosse nos livrar de todos os males e de todas as adversidades, quando Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo, mesmo na adversidade, na fome, Deus está comigo. E nós usamos esse texto até para livramentos. Isso é uma promessa. Mas a promessa, a atitude está lá. É você saber viver em qualquer circunstância da vida. Quer ver uma outra? Olha a outra. Essa também é usada, rapaz. Essa é quente. Essa também é usada. É o versículo 19 do mesmo capítulo de Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Que promessa linda, hein? E a gente cita isso, não é? Sabe para quem é essa promessa? Começa no versículo 15. Essa promessa, sabe para quem é? Você quer que o versículo 19 se cumpra na sua vida? Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória? Quem quer isso? Quem quer isso? Quem quer isso? Quem quer isso? Eu também? Só que para isso acontecer, sabe para quem Paulo está falando?
é para quem é liberal em contribuir com a obra de Deus. Você quer que o 19 se cumpra na sua vida? Seja um ofertante de mão cheia. É só ler do 15 ao 18. A atitude para receber o 19 é você investir no reino de Deus. Agora escute o que eu te falei. Eu declarei aqui que a maioria quase que absoluta das promessas são precedidas de atitudes. Por que a maioria quase que absoluta? Porque alguma promessa está na órbita da soberania de Deus. Isso é, Deus dá e está acabado, porque Ele é soberano. Se Ele quiser abençoar alguém, se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz, porque Ele é Deus. Só que isso não é a maioria. Isso são algumas promessas que estão na órbita da soberania de Deus. Todas as promessas de Deus, elas têm um objetivo comum, uma prioridade comum. As promessas de Deus só podem ser manifestadas na nossa vida com o objetivo principal que eu vou falar. Se não for com esse fim, não tem o porquê você e eu recebermos as promessas de Deus. Eu vou mostrar o texto para você. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O texto ele tem uma construção assim, de você lendo a primeira vez, não bem inteligível para você entender. Eu vou repetir o texto e vou explicar. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus faz a promessa. A promessa só pode ser manifestada por Jesus. Jesus concorda em manifestar. Elas só podem ser manifestadas em nós. E com o único objetivo, para a glória de Deus. Aqui está. Não adianta você querer que Deus manifeste as promessas na sua vida, se não forem para a glória de Deus. Porque todas quantas promessas são de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. As promessas são manifestadas na nossa vida para que Deus seja glorificado. Aleluia! Mediante a isso, eu queria mostrar para você um salmo na Bíblia que tem 17 promessas quentíssimas. E todas elas são necessárias atitudes. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Fica com ele aberto aí. Eu vou mostrar para você sempre primeiro a promessa e depois a atitude. A primeira delas no versículo 4. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui é a promessa. Você sabia que existem mais de 150 tipos de medo? Medo do escuro. Medo de ficar sozinho. Medo da vida. Medo de lutar por ela. Medo de realizar seus projetos. Medo de dormir sozinho. Medo, não gosto de olhar para a janela não, pastor. Fico com medo de aparecer uma cara assim, uau. Mas aqui o salmista diz assim: livrou-me de todos os meus temores. Você quer ficar livre de todos os medos? Se você quer ficar livre de todos os medos, a atitude está no início do versículo. Busquei ao Senhor. Aqui está a atitude. Se você quer ficar livre de todos os seus medos, busque a Deus. Busque a Deus na oração. Busque a Deus através da palavra. Tem que buscar a Deus, meu irmão. Evangelho não tem fórmula mágica não, gente. Se você quer ficar livre dos seus temores, ore a Deus.
Fale com Deus. É a atitude. Quer ver mais uma promessa? Versículo 5. Os seus rostos não ficarão confundidos. Isso aqui é uma promessa. Isso é, essa linguagem é usada, pessoa que fica confusa, não sabe que direção tomar, não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho a seguir. Se você quer andar por caminhos seguros, se você não quer andar confuso, se você não quer andar de maneira errante, em dúvida, olharam para ele. Aqui está a atitude. Sabe o que é olhar para Deus? É se voltar para Deus. É priorizar Deus na sua vida. Se você priorizar Deus na sua vida, você vai andar por caminhos seguros e aplanados. Você não vai ser confundido por nada. Você quer ver uma outra promessa? Versículo 6. Vamos para a promessa. Salvou de todas as suas angústias. Quando usa essa palavra salvar, significa que o indivíduo já estava perto da desgraça, da morte. A angústia, ninguém aqui, nenhum ser humano, está preparado para viver angustiado. Podemos passar pela angústia, viver nela não. Porque a angústia pode levar o indivíduo até a morte. Porque ele não está preparado emocionalmente, psicologicamente, para viver angustiado. E o salmista diz aqui que ele foi salvo, porque a angústia estava levando ele para a morte. Como é que essa promessa se cumpriu na vida dele? Está no início do versículo 6. Clamou este pobre. Você está angustiado? Clama a Deus. Clama a Deus. Pessoal quer fórmula mágica? Pessoal quer fórmula mágica? Ai, pastor, estou com uma angústia. Qual é a terapia que o senhor recomenda? Dobra o joelho no chão e bota essa carinha linda lá também. Tá aqui a terapia, essa funciona lindissimamente. Põe teu joelhinho no chão e clama: Deus, arranca essa angústia do meu coração. Clamou este pobre e ele salvou de todas as suas angústias. Coisa linda, hein? Você quer ver? E essa promessa aqui é famosíssima. A do versículo 7. O anjo do Senhor acampa e livra. Aqui é a promessa. O anjo do Senhor acampa e livra. Mas para quem é essa promessa? Para quem é? Lê aí o texto aí. Para quem é essa promessa? Para quem? Para os que o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor e livra. Qual é a atitude? Temer a Deus. Sabe o que significa temer a Deus? É reconhecer a sua soberania. É reconhecer que Deus é um Deus de amor e de misericórdia e de justiça. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite. Uma coisa que está acontecendo no nosso meio hoje é que muita gente tem perdido o temor do Senhor. Tem camarada dentro da igreja vivendo em adultério na maior cara de pau. Canta, chora. Ai, meu Deus, que coisa linda esse louvor. Que palavra. Vive em adultério, não teme nada. Gente que vem à igreja para quando acabar o culto ver se leva alguma garota para motel. Não tem temor nenhum. Tem cara tão cara de pau que ainda chega a orar assim: Senhor, me perdoe por ontem, por hoje, eu vou antecipar, por amanhã também. Camarada vive dando trambique a vida toda. Pode ter carteira de membro de igreja, pode tomar ceia na igreja. Tem gente que está pensando que Deus é um boneco, é um palhaço. Tem gente que está pensando: não, no fim Deus perdoa todo mundo. Vive como você quer, fica como você quiser. Você está enganado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De fato Deus é amor. De fato Deus é bondade. De fato Deus é misericórdia. Mas um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, Senhor
justiça nossa. E diz a Bíblia no Salmo 19 que o juízo de Deus é justo e perfeito. Porque tem muita gente embaraçada. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, pastor, o diabo está furioso, está batendo à vontade. O que é? Não teme a Deus, não tem proteção. É isso aqui, ó. Não teme a Deus, não tem proteção. Depois as coisas acontecem na vida porque não teme a Deus. Está dentro da igreja, mas está vivendo em pecado. Está dentro da igreja, mas anda na safadeza. Não está nem aí. Meu Deus, aí, ó, vai acabar comigo, vai mesmo. Está desamparado. Mas se você teme a Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Duas promessas agora no versículo 9 e 10, para duas atitudes. Não tem falta alguma. Essa é a promessa dos dois versículos. Sabe o que significa isso? Nunca vai faltar o pão na sua casa, nunca vai faltar o sapato, a roupa. Mas para que é isso? Não tem falta alguma. Quais são as atitudes? Para os que temem a Deus e para os que buscam a Deus. Aqui, ó. Irmão, tem gente que quer que a Bíblia vá se adaptar a ele. Mas pastor, esse crente é tão honesto e tão justo e tão não sei o quê. Tem alguma coisa errada. O erro nunca está na Bíblia. A gente não conhece a história da pessoa, mas como é que pode? Tem alguma coisa errada, porque eu creio na Bíblia. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Se você busca Deus e se você teme a Deus, a Bíblia diz aqui que nós não vamos deixar de passar aperto, não é isso não, olha, quem busca a Deus e quem teme a Senhor, nunca vai ter aperto na vida, a promessa não é essa não, aqui está dizendo que quem busca a Deus e quem teme a Deus, não vai ter falta. Busca a Deus, fale com Deus, se volte para Deus, priorize Deus, quem busca a Deus é porque coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, priorize Deus na sua vida, para ver se vai te faltar o pão. Agora, tem muita gente que quando o pau está quebrando no lombo dele, é que ele fica santo. Quando está tudo bem, vem para a igreja quando quer, só chega atrasado na igreja, é domingueiro, cara de pau, não dá dízimo, não dá oferta, não trabalha em nada, entendeu? Só quer exigir. Aí quando a coisa está feia, vira santo. Meu Deus, aqui está o teu servo, que tem temido ao teu nome. Você de ser hipócrita, rapaz, cara de pau, vou te dar um lustramóvel. Para você lustrar, isso é conversa fiada, rapaz. Camarada fica bonitinho quando a ripa está no lombo dele. Mas se você não quer ter falta de nada, tema a Deus e busque o Senhor. Ah, tem uma promessa aqui lindíssima no 12. Uma não. Duas atitudes para três promessas. Olha aqui, três promessas. Do versículo 12. Desejar a vida, viver longos dias e ver o bem. Quem quer isso aqui? Quem quer isso? Quem quer? Quem quer viver? Quem quer viver longos dias? Quem quer ver o bem? Olha, eu vi alguém que não levantou a mão. Vamos fazer o seguinte. Se você não quer viver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uns 8 pastores aqui, a gente pode orar agora. E ainda com unção de óleo ainda por cima no final do culto. Se você não quer viver, fala aqui que a gente... Sacerdote está aqui para abençoar. Se para você ser abençoado é ir logo para o céu, nós abençoamos agora. Leva teu servo Jesus. Um atropelamento que ele nem veja. Não quer viver? Ô irmão, você quer viver? Quer viver longos dias? Você quer ver o bem? Você quer ver? Tinha uma coisa, 95 anos, glória a Jesus. Quer? Quer ver coisas boas? Então, filho, olha as duas atitudes para isso acontecer. As duas atitudes. Guarda a tua língua do mal
e os teus lábios de falarem enganosamente. Fecha essa matraca. Guarda a tua língua de ficar caluniando, falando mal das pessoas, arrumando intriga, confusão, divisão. Livra a tua boca da mentira, da calúnia. Se você quer viver muito e se você quiser ver boas coisas. O negócio são as atitudes para receber. Olha aqui o versículo 15. Os olhos do versículo têm duas promessas com duas atitudes. O versículo 15 do Salmo 34. Olha só. Os olhos do Senhor estão sobre e os ouvidos do Senhor estão atentos. Hã? Os olhos do Senhor estão sobre os? E os seus ouvidos estão o quê? Atentos. Olha aqui, ó. Uma atitude com duas promessas. Sabe o que quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre? Significa amparo, significa proteção, significa cuidado de Deus. Os ouvidos do Senhor estão inclinados, isso é, prontos para atender. Para quem que é isso? Para quem que é? Para os justos. O que é justo hoje? Justo hoje é aquele que se arrependeu dos seus pecados, foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo e vive uma vida de obediência à sua palavra e vive uma vida reta e limpa. Esse é o justo. Se você é justo, se você anda de acordo com a palavra de Deus, os olhos do Senhor estão sobre você e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Quer ver outra promessa? Ó, é para o justo também. Lá em cima diz que salva, agora vai dizer que livra. No versículo 17, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ela sai, não volta mais, ela é arrancada. Se você quer livramento das angústias, seja o quê? Seja justo. Ser justo é viver segundo a palavra, é viver numa vida reta. Você quer ver uma outra promessa? Versículo de número 18. Tem aqui duas promessas. Tem duas promessas para duas atitudes. Perto está o Senhor. É uma promessa. No mesmo versículo 18. E a outra diz que salva. O Senhor está perto de quem? De quem tem um coração quebrantado. Sabe o que é coração quebrantado? Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que foi vencida. É uma pessoa que sabe quem ela é, despojada da vaidade, do orgulho, da presunção e da soberba. Esse é o quebrantado. É a pessoa que reconhece quem ele é e reconhece a sua dependência de Deus. Para esse, o Senhor está perto. E Deus perto significa livramento, significa proteção, significa amparo. E depois diz que o Senhor salva. Quem é que ele salva? Os de coração o quê? Contrito. Sabe o que é coração contrito? Sabe o que é uma pessoa contrita? É uma pessoa arrependida pelos seus próprios pecados. É uma pessoa que reconhece os seus próprios erros, que não fica apontando A e B para dizer que é a causa do seu erro. É uma pessoa que tem consciência de que é um pecador e de que carece da graça de Deus. É esse que o Senhor salva. Promessa. E essa outra agora é famosa. A do 19 é famosíssima. Livre de todas as aflições. Quem quer ficar livre de todas as aflições? Para quem é essa promessa? Para quem é? Fala alto. Para quem é? Para o justo. Olha o justo aí de novo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não está dizendo que o justo não tem aflição. Está prometendo que para o justo há livramento. Vem uma aflição hoje,
o Senhor me livra. Vem outra amanhã, o Senhor me livra. Vem outra semana que vem, o Senhor me livra. Vem outra mês que vem, o Senhor me livra. Vem outro ano que vem, o Senhor me livra. Isso é para quem é justo. Isso é para quem é reto. Isso é para quem obedece a palavra de Deus. Agora veja o 22. Veja o 22. O 22 diz também duas promessas. Resgata a alma. De quem ele resgata a alma? Resgate. O que é que lembra resgate? Uma pessoa em perigo, uma pessoa perto da morte, e alguém, o salva, o arranca da morte. Se você é servo de Deus, se você serve a Deus, o Senhor resgata a sua alma da perdição, da miséria, do pecado, da desgraça. E o versículo continua dizendo que quem é que não será condenado? Quem é? Os que confiam. Agora escute o que eu vou dizer para você. Salvação é a maior promessa de Deus. A maior promessa de Deus não é porque você vai ter dias longos e vai ver o bem. A maior promessa de Deus não é porque Deus nunca vai deixar faltar o pão na tua casa. A maior promessa de Deus não é porque Ele salva e livra da angústia. A maior promessa de Deus não é porque Ele está perto de você e protege você. A maior promessa de Deus não é porque Ele livra você das aflições. A maior promessa de Deus é salvação eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior. Agora, querido, para você ter essa promessa, 3 atitudes fundamentais. 3. Se você quer salvação eterna, porque essa é a maior promessa da Bíblia e que eu lamento dizer que a igreja pouco prega. Eu fico assistindo televisão, promete-se tudo. Promete-se grandes empresas para pequenos negócios, business do Senhor. Promete-se casamento. Promete-se que o quebrado, o falido vai ficar com negócios e vai ficar com riqueza. Eu vejo a televisão. Promete-se livramento para problemas da vida, de vícios e sei lá de que mais. E pouco se fala que você pode ter riqueza nessa terra, que Deus pode curar você de alguma enfermidade que te incomoda, que Deus pode arrancar uma aflição do seu coração. Mas se você não seguir as atitudes de que Ele quer para a salvação, você vai para o inferno com tudo que é promessa junto. 3 atitudes se você quer salvação. Essa é a maior promessa. Número 1, famosíssimo texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se você quer salvação, primeiro tem que crer que Jesus Cristo é o único Salvador. A primeira atitude. A segunda atitude da salvação, Hebreus 5,9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se você quer salvação, tem que obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Terceira atitude, Romanos 10,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que significa invocar? Reconhecer. Um exemplozinho para você entender rapidinho. Você enguiçou seu carro na rua. De repente, aparece na esquina 2 pessoas. Um camarada de jaleco branco, com aquela maletinha, com aquele instrumento médio. E um cara do lado, com macacão, sujo de graxa, uma maletinha de ferro. Quem é que você invoca? O camarada sujo ou o de branco para ajudar a consertar o carro? O camarada sujo. Por quê? Quando você invoca, quando você o chama, é porque você reconhece que ele tem autoridade para resolver o problema do carro.
Então esse é o sentido de Paulo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é, todo aquele que reconhece que Jesus é o Salvador vai ser salvo. Então, se você quer salvação, amigo, se você quiser ficar livre do inferno e da condenação eterna, creia em Jesus, obedeça ao Senhor e reconheça que Ele é o único Salvador. Essa é a maior de todas as promessas.